Luke. Seja bem-vindo, torcedor Band, ao Autódromo Internacional Nelson Piquet, na cidade de Brasília. É de onde nós vamos acompanhando, a partir de agora, as emoções da segunda etapa da Copa Petrobras de Marcas. Você tem no olho da Band o carro número 82, o Honda Civic de Alceu Feldman. Aí está o Alceu, piloto catarinense da cidade de Rio do Sul, ele que é federado pelo Paraná no automobilismo brasileiro, que vai largar da pole position, tendo ao lado dele na primeira fila do grid outro piloto do Paraná. Está ele de Curitiba, Thiago Marques, com o Chevrolet Cruze da equipe J-Star Racing, Alceu Feldman sendo piloto da Full Time Competições. O grid já formado, um domingo belíssimo, como tem sido todos os domingos das grandes festas do automobilismo aqui no Autódromo de Brasília. Esse é o bicampeão Ricardo Maurício. Aí está o Ricardo Maurício batendo um papo com o Thiago Marques ainda no grid de largada. Outro retorno que nós temos nesta etapa de Brasília é o desse aí, do Alan Kodair, agora competindo pela equipe do Ricardo Zonta, fazendo sua reestreia no Autódromo Internacional de Brasília, que tem o anel externo medido 2.919 metros de extensão. É o traçado mais veloz da temporada. Autódromo localizado ao lado do estádio que vai receber jogos da Copa do Mundo. Você viu na imagem, esse é Vitor Meira, esse é piloto da casa, vem de vitória na etapa de Tarumã. O Vitor Meira fez 2 pódios aqui em Brasília no ano passado, é sempre um grande palpite. A festa aqui em Brasília começou já no início da manhã com a primeira prova, as etapas da Copa Petrobras de Marcas sendo disputadas em rodadas duplas. E você vai acompanhar agora no olho da Band o que de melhor aconteceu, o que de mais importante aconteceu na corrida de hoje cedo. Corrida que teve a pole position do Gabriel Casagrande. Aí está o Casagrande com o Chevrolet Cruze número 83 do lado esquerdo do seu vídeo. Uma largada tranquila, vai sendo analisada também, dando início ao VT desta corrida, com o nosso convidado especial de hoje, o Felipe Giafone. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Luke, boa tarde a todos. Realmente uma disputa acirrada que tivemos hoje pela manhã aí. Vai lembrar também a boa largada daquele carro número 77 que vem pelo canto esquerdo da sua tela lá, que largou em 11º e começou a ir para frente. Felipe Gama do carro número 77, ganhando muitas posições logo no início da corrida. Ele que é piloto da equipe Toyota Bassani. Gabriel Casagrande fez valer a vantagem da pole position, manteve a liderança. Você acompanhou ali já o ataque do Vitor Meira com o Ford Focus número 3 da equipe Amir Nasser. Aí você tem os companheiros de equipe na JLM, Honda Civic número 90 do Ricardo Maurício e o número 43 do Vicente Origi, os dois partindo para cima do Felipe Gama. À frente deles, carro número 1 do Thiago Marques. E esse, o líder do campeonato. Chegou a Brasília como líder do campeonato, Denis Navarro. O trambulador do carro acabou abandonando a prova, perdeu, claro, a liderança do campeonato. Você viu a ultrapassagem de Alceu Feldman sobre o gaúcho Gustavo Martins com o Mitsubishi Lancer GT da equipe MMX Racing. Essa disputa aí valia exatamente o 3º lugar na corrida. E foi um pega bacana. O lugar, com o Navarro já fora. Né, Luke, foi um pega bacana aí que a gente teve entre o Alan Kodair e o Vitor Meira. Eles ficaram boa parte da prova aí juntos e trocando vácuo e posições, um pega limpo e bem disputado realmente entre os dois pilotos. Você viu como o Vitor Meira vinha ali com ação para cima do Kodair. E aí o Daniel Keifer, piloto da cidade de Cascavel, que vinha já com problemas de dirigibilidade no carro. O Keifer acabou levando um toque e teve problemas na roda, problemas que o levaram a abandonar. Veja essa disputa. Vicente Origi com Alceu Feldman. Olha como saiu projetado para fora da pista o Honda Civic número 43 do Vicente Origi. Ele que venceu aqui em Brasília na temporada passada, tudo certo com ele. Mais uma vez, Vicente Origi vinha tentando defender posição ali do Alceu Feldman, acabou havendo o toque entre os dois pilotos. Olha como saiu o Felipe Giafone sem controle nenhum, o Vicente Origi. Realmente, Luke, foi um acidente, poderia ter sido um acidente muito maior. O Vicente que acabou espremendo demais, não deu espaço lá para o Alceu Feldman e acabou se dando mal aí e saindo da prova, mas graças a Deus não teve ninguém machucado nessa batida. O Alceu Feldman passou a trazer junto dele o Ford Focus número 99, ali o 99 do César Bonilha. Veja aí, Vitor Meira, piloto da casa, recebendo a pressão do Felipe Gama. Essa disputa valia pódio, valia 3º lugar. Vitor Meira com o Ford Focus número 3. O Felipe Gama, que como observou o Felipe, largou lá da 11ª posição, vinha em 4º. Começou a mostrar a frente do Toyota Corolla da Bassani
para os retrovisores do Vitor Meira. O Vitor viu que o terceiro pódio consecutivo dele aqui em etapas em Brasília estava ameaçado, mas não teve muito o que fazer. Colocou por dentro, foi embora, fez valer o excelente rendimento de seu carro número 77, o Felipe Gama, para assumir a terceira posição. Vitor continua em quarto, você viu a aproximação ali de Galide Osman. Olha como foi a sequência da disputa. O Galide Osman da equipe RZ Motorsport, a equipe de Ricardo Zonta, que veio também para cima do Vitor Meira. O Vitor abriu para fazer a tomada normal da curva, lá na curva 3, acabou perdendo também a quarta posição pro Galide Osman. Os dois pilotos de pódios aqui em Brasília. E a vitória de Gabriel Casagrande, piloto do Paraná, nascido na cidade de Francisco Beltrão. Desde bebê, reside na cidade de Pato Branco, também ali no sudoeste do Paraná. Gabriel Casagrande, a primeira dele na Copa Petrobras de Marcas. Aí você tem o pódio com o Gabriel Casagrande, garoto de 18 anos, ocupando o degrau mais alto. Ao lado dele, o Felipe Gama na terceira posição e o Alan Kodair, que retorno do Alan Kodair à Copa Petrobras de Marcas, conquistando aí a segunda posição. Foi o que tivemos de mais importante na movimentadíssima corrida de hoje cedo, que abriu a etapa de Brasília. São rodadas duplas, você sabe, e a segunda corrida nós vamos acompanhar juntos daqui a pouquinho. Lá no grid de largada está o repórter Bruno Monteiro. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Luque Monteiro. Aqui neste momento, a execução do hino nacional. E aqui o Casagrande está postado, ele que vem da sua primeira vitória. Casagrande, qual foi a emoção ali de, enfim, largar na pole e vencer? Você está com o carro bala para buscar mais uma vitória? Foi muito bom, a gente tem trabalhado duro em cima desse carro. Em Tarumã a gente já provou que ele estava muito bom. E agora a gente veio desde os primeiros treinos acelerando. Então eu consegui fazer a pole, fazer a melhor volta e a vitória. Eu devo tudo isso à equipe, a todo o trabalho deles, ao meu engenheiro, ao meu coach, que estão me ajudando muito. E é isso aí, a gente tem um carro bom sim, os pneus são bons, que a gente guardou. Eu espero fazer uma excelente largada e uma excelente corrida. Tá certo, aí o Gabriel Casagrande, otimista. Ele, se vencer, será como o Galide Osman fez o ano passado aqui. Venceu uma e a segunda também. Tá empolgado o menino, Luque Monteiro. E como fez também em 2011 aqui em Brasília o Thiago Camilo, que seria o primeiro campeão da Copa Petrobras de Marcas. Momentos antes da entrevista do Bruno, enquanto você acompanhou ali de fundo a execução do hino nacional brasileiro, nós observamos aqui no Autódromo de Brasília um minuto de silêncio em homenagem, em memória ao nosso Luciano do Vale. Momentos que você revê agora toda a família Copa Petrobras de Marcas reverenciando também esta lenda que foi Luciano do Vale. A homenagem prestada ao nosso grande companheiro, o aplauso, sempre o aplauso de toda a família esportiva brasileira ao Luciano do Vale. Também na manhã de hoje nós tivemos aqui no Autódromo de Brasília uma ação muito bacana que tem feito um sucesso e tanto nas etapas da Copa Petrobras de Marcas, que é o seu carro nas pistas. Nós temos um estacionamento VIP reservado para os modelos de carros que são os mesmos que compõem o grid da Copa Petrobras: o Toyota Corolla, o Honda Civic, o Chevrolet Cruze, o Ford Focus, o Mitsubishi Lancer. Portanto, o torcedor que vem para o autódromo com um desses 5 carros tem a área VIP, um estacionamento todo especial e vai também para a pista, vai curtindo esse barato de algumas voltas pela pista de corridas, onde instantes depois os principais nomes do automobilismo brasileiro vão desfilar talento, arrojo e competência na disputa de mais uma etapa da Copa Petrobras de Marcas. É uma ação que realmente deixa todos os participantes saindo sorrindo de orelha a orelha, depois desse grande barato, repito, de algumas voltas pela pista de corridas. Nós vamos agora a um rápido intervalo, já voltamos ao vivo aqui no Olho da Band com a segunda etapa da Copa Petrobras de Marcas. Tá na Band? Tá na Copa. Seja bem-vindo de volta, torcedor Band, ao Autódromo Internacional Nelson Piquet em Brasília, onde temos tudo pronto para o início da prova que vai marcar o encerramento da segunda etapa da Copa Petrobras de Marcas. Você acompanhando aí imagens da torcida, imagens dos pilotos vivendo todo esse instante de concentração. Aí está Ricardo Maurício, bicampeão da Copa Petrobras. Aí está o Seu Feldman Filho, o pole position da etapa, o Alceu Feldman.
terminou a primeira corrida de hoje cedo em 9º lugar, mas ele acabou beneficiado por uma punição aplicada a outro piloto, subiu para 8º. Quer saber o que aconteceu? A gente explica para você. O resultado de uma prova da Copa Petrobras de Marcas determina o grid da segunda prova naquela mesma etapa. Esses foram os 8 primeiros colocados na corrida, o Alceu já aparecendo em 8º ali. Então quer saber? Vamos fazer o seguinte, inverte o pole pelo 8º, joga o Alceu lá para pole e traz o Gabriel Casagrande para 8º. Joga o Alan Kodair lá para 7º, lá na segunda posição vai aparecer o Thiago Marques. Inverte também o Felipe Gama com o Ricardo Maurício, inverte Galídio Osman com o Vitor Meira. As 8 primeiras posições da primeira corrida são invertidas para a formação do grid da segunda prova. E aí está o grid para você, já com tudo pronto, as equipes tomando o caminho de volta aos boxes para que tenhamos o início desta segunda prova de hoje. Felipe Giafone, o seu favorito à vitória. Olha, Luke, vai dar o que falar realmente. O que vale explicar também para o pessoal em casa que a posição do campeonato faz com que haja uma troca de pesos no carro. Então, quem é o líder do campeonato, que agora é o Felipe Gama, ele leva 80 quilos. O Vitor Meira é o segundo do campeonato, leva 70 quilos a mais do que os demais. E assim vai até o 8º colocado. Então, o que acontece? A gente tem, em primeiro lugar, largando o Alceu que não carrega peso nenhum. Então ele, teoricamente, vai ter um carro mais rápido, aí, principalmente com os pneus mais gastos. Já o Thiago Marques, que larga em segundo, leva 50 quilos. Então, durante a prova, a gente vai analisando piloto a piloto. Eu vou explicando também o porquê desse peso que é colocado em todos os carros. Mas eu não consigo chutar um favorito, não. Acho que vai ser uma prova muito disputada, Luke. O equilíbrio que marca a Copa Petrobras de Marcas, Bruno Monteiro. Pois é, e dessa questão do peso, um destaque, o Alan Kodair, que vem saindo aí da 7ª colocação, faz sua estreia com a Toyota, foi segundo colocado na corrida da manhã, ele vem da 7ª colocação, 9º colocado no campeonato e não tem peso. Então é um cara que vem de trás com boas chances de ganhar posições e lá pra frente, quem sabe tentar mais um pódio na estreia dele com a equipe Toyota. Quem também não leva peso extra nenhum é Alceu Feldman, que larga da pole position com Honda Civic, tendo ao lado dele na primeira fila Thiago Marques com o Chevrolet Cruze, a segunda fila trazendo o Civic do Ricardo Maurício, o Ford Focus do Vitor Meira. Na terceira fila, vira a página para nós vamos encontrar o Corolla do Galídio Osman e outro Corolla do Felipe Gama. Também de Corolla, Alan Kodair larga da 7ª posição com o Chevrolet Cruze. Gabriel Casagrande é o 8º colocado no grid. O César Bonilha de Ford Focus é o 9º colocado. Ao lado dele na quinta fila, o Edu Rocha estaria na quinta fila, vai largar do box o Edu Rocha com Honda Civic. Carlos Souza de Ford Focus é o 11º, estaria na pole se não fosse punido. Wellington Justino é o 12º, também com o Ford Focus pela equipe Amir Nasser. Daniel Keifer de Chevrolet Cruze é o 13º colocado. Vicente Origi de Honda Civic é o 14º. Depois o Gustavo Martins de Mitsubishi Lancer GT. O Denis Navarro de Toyota Corolla. O Renato Constantino de Chevrolet Cruze e estaria em 18º o André Cupelo com Mitsubishi Lancer GT, mas ele teve um seríssimo acidente nos treinos livres de ontem. Com ele tudo certo, mas o carro ficou sem condições de competição no fim de semana aqui em Brasília. Os pilotos já vão se apresentando ao diretor de provas José Campite Júnior, formando 2 filas indianas paralelas. O safety car vai tirar o time de campo, vai sair aqui pela esquerda da sua imagem, Alceu Feldman do lado esquerdo, Thiago Marques do lado direito pela sua imagem, apaga a luz vermelha, está valendo a segunda etapa da Copa Petrobras de Marcas, espalha o pelotão na reta de largada do Autódromo Nelson Piquet. Veja como vem o Thiago Marques, forçando ali para cima do Alceu Feldman. Ricardo Maurício, oportunista como ele só coloca por dentro, já vai assumindo a segunda posição Ricardo Maurício, deu uma espalhada ali o Vitor Meira, vai por cima da zebra, deve perder posições também o Vitor Meira, enquanto o Alceu Feldman vai tratando de manter a primeira posição. Ricardo Maurício vem ali em segundo recebendo pressão, sendo Felipe Gama, o Alan Kodair que vai para cima do Ricardo Maurício. Thiago Marques volta para a briga ali pelo segundo lugar, se coloca à frente do Kodair, já vem aparecendo ali na quinta posição o César Bonilha, boa largada também do César Bonilha, que chega para lá do Gabriel Casagrande, o Gabriel Casagrande já vindo para assumir aí a 6ª posição na prova, ele que largou em 8º, César Bonilha lado a lado com ele, vai ter a preferência na curva, e o Carlos Souza que vem lá de 11º, olha que largada do Carlos Souza. Temos em primeiro plano o carro número 82 do Alceu Feldman, depois Ricardo Maurício, os 2 do Honda Civic. Já é o 5º colocado, o Carlos Souza, uma belíssima largada. Aí o Galídio Osman que vem comandando esse pelotão. Olha como perdeu posições o Vitor Meira. O Vitor, que é um dos poucos pilotos do grid, se não o único, que tem pneus 0 km na parte dianteira do carro, na roda da tração ali. Primeira volta sendo completada. Feldman é o primeiro, Maurício é o segundo. Os dois já vão abrindo em relação ao 3º colocado, que é Thiago Marques.
Alan Kodair e Carlos Souza vêm numa disputa fortíssima também pela 4ª posição. Quem é que chega para essa festa? O César Bonilha. Os dois pilotos da equipe Júpiter Racing Team, o Carlos Souza e o César Bonilha, envolvidos aí nessa disputa pelo 5º lugar. Eles que têm os Ford Focus azuis e amarelos. Largada tranquila, Felipe. Uma largada tranquila, uma largada muito boa aí do Ricardo Maurício, que ele vai tentar ir para cima realmente do Alceu Feldman, porque o Alceu, ele apesar de não ter o carro, o peso no carro, ele não teve um bom acerto durante os treinos. Olha a rodada lá. Olha a rodada. Kodair acabou acertando com força ali a proteção de pneus e passou gente tirando casca do carro do Kodair. Houve um toque na curva anterior, o Denis Navarro também. Foi ele quem atingiu a frente do carro do Kodair, acaba saindo da pista, já sem a mínima condição de voltar. Tem um Chevrolet Cruze ele também. Daniel Keifer acabou herdando os efeitos desse acidente. Questão de ver se teremos a intervenção do safety car. Já está na pista o safety car. Já está na pista o safety car nessa 3ª volta de corrida, fora do carro Kodair. Veja de novo o que aconteceu. Ele vinha ali na 4ª posição, acabou sendo tocado pelo Carlos Souza. Quando tentava ajeitar o carro, acabou encontrando o carro do Gabriel Casagrande. Olha só, passou o Denis Navarro, deixou a lateral do carro ali no para-choque dianteiro do Toyota Corolla do Alan Kodair. Amanhã vão os dois para a concessionária Toyota para reparos também, fim de prova para os dois. E esse é o Daniel Keifer, né? Sem ver absolutamente nada, o Daniel Keifer vai ter de fazer um pit stop, vai ter de encostar lá no box da J-Star Racing. Para o pessoal do Celso Jordão, do Murilo Macedo, pelo menos fecharem o capô do carro dele. Parece ter danos também na parte dianteira do carro, um acidente que comprometeu bastante gente, Felipe. É um acidente que aconteceu, o Carlos Souza parece que deu uma forçadinha para cima do Alan Kodair, que não percebeu que ele vinha por dentro. Vamos rever a imagem? Justamente ali. Olha aí, mais uma vez. E talvez vamos ver o que os comissários fazem. E olha como o Kodair vale a experiência. Ele bateu, a hora que ele começou a ir para a pista, ele freia o carro. Bem aí, ó. Ele freou justamente porque essa batida que ele tomou aí, esse raspão, poderia ter sido muito mais grave se ele não tem essa experiência de frear o carro bem na hora que ele roda e começa a voltar para a pista. Então vale a experiência do Alan Kodair. Uma pena porque é um piloto que voltou agora para a categoria e já tinha feito uma bela primeira prova. Sem dúvida nenhuma, poderia ter tomado uma pancada ali na porta, ainda que seria na porta do lado direito, mas poderia e deveria ser bastante dolorida. O trabalho de resgate dos carros vai sendo finalizado. Daniel Keifer completando a volta toda sem ver absolutamente nada à frente dele, vai se guiando pela visão lateral que ele tem do cockpit de seu Chevrolet Cruze número 17, já toma o caminho dos boxes da J-Star Racing. Acabou de passar aqui em frente à cabine da Band o Daniel Keifer, piloto da cidade de Cascavel. Gabriel Casagrande, que venceu a prova de hoje cedo, também vai para o box. O Casagrande foi quem deu aquele segundo toque no carro do Kodair, que acabou projetando o Kodair contra a proteção de pneus, porque o Kodair vinha rodando para o lado interno da pista quando encontrou ali o Chevrolet Cruze da equipe C2 Team, a equipe do Gabriel Casagrande, e com esse segundo toque ele acabou sendo ejetado para a proteção de pneus e o resultado você acompanhou aqui no olho da Band. Vamos pela 4ª volta de corrida com bandeira amarela. Aí está o Kodair já na área de boxes. Fim de prova para ele, foi uma pena, foi segundo colocado na corrida de hoje cedo. De segunda a sexta, a partir das 11h10 da manhã, tem jogo aberto na tela da Band. Um acidente sob investigação, e o que o monitor nos indica, Felipe Giafone, é que quem está sob investigação é o Alan Kodair. A imagem que a gente teve ali, o Alan já está entrando na curva, então eu não vejo como o Alan poderia ter sido punido por isso. Ele poderia ter dado um espaço, mas a gente precisaria talvez um ângulo melhor lá que os comissários com certeza têm, para ver se o Carlos Souza que realmente foi na freada para tentar a ultrapassagem acabou acertando ele, ou se de repente o Kodair que veio para cima. Vamos ver se a gente consegue ver o acidente de novo. Vamos saber do próprio Kodair isso aí. Pois é, Luke, pois é, Giafone, desculpa interromper vocês, mas está aqui o Alan Kodair, vamos ouvir a versão dele. O que aconteceu ali, Alan, naquele momento? Você entra para a curva, é tocado, fechou, como é que foi? É uma pena, né? A gente fez uma ótima largada, a gente tinha condições reais de vencer essa prova, porque os da frente tinham mais peso que a gente. Esse piloto que fez isso é um piloto que já foi quase banido do esporte ano passado, quando ele deu no meio da reta no Zonta, inclusive nesse mesmo carro. É uma pena, né? Tem alguns pilotos que eu acho que não poderiam estar fazendo esse esporte em nível profissional. Lá é uma curva que você
contorna meio por fora para entrar, não tem como mergulhar do jeito que ele mergulhou. Eu freiei, ele não freou, se eu não estivesse lá talvez ele passaria reto. É uma pena pela equipe que merecia essa vitória e a gente tinha todas as chances para vencer. Aí, tá certo, Alan Kodair. Duras críticas aí ao Carlos Souza. É uma postura indignada do Alan Kodair diante do que aconteceu, diante do acidente que acabou tirando o Alan Kodair da prova. Gabriel Casagrande também tomou o caminho dos boxes. Parece ter voltado à pista já o Casagrande, né? Aí você vê no fim da fila o carro número 13 do Edu Rocha. O 43 do Vicente Origi, o 77 do Felipe Gama, o 26 do Wellington Justino, o 0 do Gustavo Martins, o 4 do Renato Constantino, o 28 do Galide Osman. Aí nós tivemos o corte de imagem atrás do Galide, vai aparecer justamente o Edu Rocha. E atrás do Edu Rocha, já de volta à pista, o Gabriel Casagrande. Vamos ver mais uma vez, conforme pediu o Felipe. Olha só, vinha por dentro o Carlos Souza, o Kodair tinha a linha externa da pista lá na curva 3. Acabou havendo toque, ele saiu todo desequilibrado. E o segundo toque do Gabriel Casagrande, que não tinha absolutamente para onde desviar numa saída de curva, acabou mandando o Kodair para proteção de pneus, Felipe. Foi realmente a imagem que eu tinha visto antes, né, a explicação lá do Kodair falou tudo. Acho que, obviamente, que ele está de cabeça quente e acaba falando um pouquinho mais do que gostaria. Provavelmente isso aí é normal dos pilotos quando saem de cabeça quente, mas uma pena realmente. Eu não acho que o Carlos Souza passaria reto, como o Kodair falou, mas eu acho que ele abusou sim da freada e acabou prejudicando completamente a corrida e o carro do Alan Kodair. Com essa turma, a zoeira não tem limites. Hoje, 9 da noite, tem Pânico na Band. Fique ligado. Você tem no olho da Band a classificação da corrida depois de 5 voltas. Eles vão abrindo a 6ª volta com o safety car na pista. E uma das novidades da Copa Petrobras de Marcas na temporada de 2014 está na próxima etapa, a etapa do dia 25 de maio, lá em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. Nós teremos, melhor dizendo, pela primeira vez na história da categoria, uma corrida de duplas. Todas as etapas têm rodadas duplas, são 2 corridas por etapa. Na próxima etapa, a terceira do nosso calendário, nós vamos ter apenas uma corrida, mas vai ser uma corrida diferente. Cada etapa da Copa Petrobras de Marcas, como essa que você acompanha ao vivo aqui no Olho da Band, tem duração de 30 minutos. A etapa de São Paulo vai ter duração de 50 minutos e mais uma volta. Vai ser uma corrida só, com 50 minutos e mais uma volta. E cada piloto da Copa Petrobras de Marcas vai formar dupla com um piloto convidado. Ou seja, é a oportunidade para mais e mais pilotos tomarem contato também com a Copa Petrobras de Marcas. Teremos um pit stop obrigatório para a troca de pilotos, numa janela determinada durante a corrida. No meio da corrida vamos ter ali os pit stops para a troca de pilotos, pit stops que vão ter duração mínima de 2 minutos, até para que todo o procedimento de troca seja feito com a mais absoluta condição de segurança. Vai ser facultativo às equipes a troca de pneus, um reabastecimento, mas enfim, uma grande novidade que nós teremos no dia 25 de maio em São Paulo, Autódromo de Interlagos. Vamos para a relargada da prova, 6 voltas sendo completadas. Tem gente ficando lenta por ali, pareceu ser o Renato Constantino quem ficou para o fim da fila. O Alceu Feldman vai mantendo a primeira posição, Ricardo Maurício vem junto dele na segunda colocação, o terceiro é o Thiago Marques. Aí está o Felipe Gama, carro número 77, à frente do Wellington Justino. E atrás do Justino, o Mitsubishi Lancer GT da equipe MMX Racing, carro número 1 do Gustavo Martins. Piloto gaúcho que foi campeão da Sprint Race na temporada de 2012. Desde o ano passado vem tomando esse contato com a Copa Petrobras de Marcas. O Renato Constantino vai encostando nos boxes aí. Tem a porta do carro aberta, inclusive já o Bruno Monteiro vai trazer pra gente aí a causa do abandono, ou pelo menos do pit stop, do Renato Constantino lá no box da C2 Team. O Alceu Feldman, Honda Civic número 82, vem comandando a prova por enquanto de ponta a ponta. Alceu Feldman, da equipe Full Time Competições, e o Ricardo Maurício e também o Vicente Origi, que são os pilotos da JLM. Os dois utilizam o modelo Honda Civic, Felipe. Eles manifestavam na manhã de hoje que o Honda Civic, embora o Ricardo Maurício faça aí a volta mais rápida da corrida, você acompanhou, o Honda Civic tem, especialmente na pista de Brasília, uma defasagem de rendimento em trechos de reta. Eles avaliam até como uma das causas principais o trabalho do airbox, da caixa de ar, que traz toda aquela ventilação para a área de motor. E o Ricardo Maurício manifestava, olha, aqui de reta a gente não rende tanto quanto os outros modelos, uma particularidade da pista. Mas ainda assim, 2 modelos Honda Civic nas 2 primeiras posições da corrida. E realmente é por isso que tem esse sistema de peso. Quando você fala de uma categoria, Luke, de marcas, como é esse campeonato,
E você sempre tem uma diferença de carro, são carros de rua adaptados para corrida, então é por isso que tem essa história do peso. Então, dependendo do traçado, dependendo do tipo de pista, você tem uma marca que possa levar uma vantagem em cima da outra, e é por isso que você tem um sistema de peso para equalizar aí os que andam melhor. A oitava volta vai sendo completada pelo Alceu Feldman. Veja aí o Carlos Souza. Faz a volta mais rápida da corrida, 1:4:019, o tempo da melhor volta dele. Carlos Souza, que é o quarto colocado e vem em busca do seu primeiro pódio na Copa Petrobras de Marcas. César Bonilha, companheiro de equipe dele, é o quinto colocado. Em sexto vem o Vitor Meira. Nós temos 3 carros Ford Focus da quarta à sexta posição. Outra coisa Luque que Monteiro. seria legal comentar. Vai lá, Bruno. Então, Giafone, como eu dizia aqui pro Luque Monteiro, para avisar pro pessoal de casa, o Renato Constantino veio de porta aberta, porque estava em um superaquecimento do escapamento dele, está impossível ficar dentro do carro. Ele Opa, tem toque. Altíssima. Com você, Luque. Tem toque, Carlos Souza com Thiago Marques, os dois acabaram perdendo rendimento. Cezinha Bonilha engoliu os dois por ali, perde posições o Thiago, vai perdendo posições também o Carlos Souza. César Bonilha assumindo a quarta posição na prova, com o Vitor Meira em quinto e o Vicente Origem em sexto. Aí estão eles no olho da Band. E tudo indica que vai ser fim de prova para o Carlos Souza, hein? Tudo indica que vai ser fim de prova, mais uma vez envolvido num toque o Carlos Souza, enquanto o Vitor Meira vem para cima do Bonilha, coloca por dentro na entrada da reta dos boxes para assumir Vitor Meira a quarta posição na prova. A terceira posição, porque o Thiago Marques também caiu. O Thiago Marques também perdeu posições, passa o Vitor Meira em terceiro, o Vicente Origem em quarto, o Gustavo Martins é o sexto, o Bonilha passou em quinto ali, mas já perdeu também a posição para o Gustavo Martins. Agora o Gustavo é o quinto colocado, o Bonilha é o sexto. Parece, Felipe, que também sobrou alguma coisa para o César Bonilha no acidente que a gente vai ver de novo já já, enquanto o Carlos Souza vai entrando para os boxes. Vamos ver o cara. Olha só, o Ricardo Maurício vinha ali em segundo, o Thiago Marques era o terceiro. Acabou havendo toque do Carlos Souza no carro do Thiago. Lá por fora foi o Bonilha. Não, para ele não sobrou absolutamente nada. Sobrou foi pista livre para ele assumir a posição. Thiago Marques foi quem saiu no prejuízo também. Fim de corrida para o Thiago Marques. Fim de corrida para o Thiago Marques, olha aí. E realmente uma pena aí. O Carlos Souza de novo envolvido no acidente e acabou indo para cima do Thiago Marques. Você vê ali que ele freou e depois deixou o carro, rolou o carro. Realmente merece ser chamado a atenção aí o Carlos Souza, porque já é o segundo acidente aí que ele comete na mesma prova. Você viu parado no box da Júpiter Racing Team o Carlos Souza. Parece que vai fazendo a troca de pneus ali, pode ter tido um pneu furado naquele acidente. Depois de 10 voltas temos Alceu Feldman e Ricardo Maurício, os dois pilotos com o modelo Honda Civic nas duas primeiras posições. O terceiro é o Vitor Meira com o Ford Focus, em quarto também de Civic. O Vicente Origem, na quinta posição, Gustavo Martins de Mitsubishi Lancer. O sexto é o César Bonilha, depois Felipe Gama, Wellington Justino, Galídio Osman, Gabriel Casagrande, Edu Rocha e Daniel Keifer, os 12 primeiros colocados. E o incidente entre o Carlos Souza e o Thiago Marques também está sob investigação da direção de prova. A direção de prova, que é composta, além, claro, do diretor de provas, do José Campite Júnior, que é do Rio de Janeiro, por comissários de várias regiões diferentes do Brasil. O Carlos Roberto Montanher, que é de São Paulo, o Carlos Strei, que é do Rio Grande do Sul, e o José Martins, que é aqui do Distrito Federal, Bruno Monteiro. Pois é, Luque, estou agora ao lado do Thiago Marques, também saiu aí envolvido no acidente com o Carlos Souza. O que aconteceu ali, Thiago? O que aconteceu é que todo mundo vem toda a corrida com os mesmos. São dois carros que tiram todos os pilotos, todas as corridas, geram bandeira vermelha em treino e estão sempre criando confusão. Estão no lugar errado, sem a menor dúvida. Acho que corrida acontece, errar, tudo bem. Agora, toda a corrida, todo o treino, toda a classificação, aí tem alguma coisa errada com certeza. Tá certo, Thiago. Obrigado. Mais um batendo duro no Carlos Souza. Enquanto o Ricardo Maurício vem para cima do Alceu Feldman para assumir a primeira posição na prova. Ricardo Maurício, que nunca ganhou uma corrida aqui em Brasília, embora seja bicampeão da Copa Petrobras de Marcas, é o líder da prova no olho da Band. Você acompanha Ricardo Maurício na primeira posição. Alceu Feldman vem agora em segundo. Nessa 12ª volta de corrida acontecendo a ultrapassagem e, de fato, Felipe Giafone, os pilotos estão numa bronca geral com o Carlos Souza da cidade de Londrina. Isso precisa ser bem analisado, Luke, porque às vezes, não, né, com certeza não é pela maldade tudo,
tudo, mas quando o piloto começa a ter muitos problemas em treinos e corridas, aí a CBA tá justamente, os comissários estão analisando agora justamente isso. Será que então vale uma punição mais severa daqui para frente? Ele já foi punido por essa prova porque ele acabou saindo junto no acidente, mas aí os comissários estão aí para isso, para realmente ver se vale uma punição aí mais forte para o Carlos Souza. Você viu ali Felipe Gama com o Toyota Corolla número 77 da equipe Bassani, assumindo a 6ª posição na prova. Ele ultrapassou o César Bonilha, já é 6º colocado o Felipe Gama, que nesse momento é o líder do campeonato. Felipe Gama, sem contar, claro, o eventual resultado da corrida que nós acompanhamos ao vivo, soma 50 pontos. O Vitor Meira é o 2º colocado, tem 45, e o Ricardo Maurício, que lidera a corrida, também com 45 pontos, empatado com o Vitor Meira na liderança do campeonato. Com esse resultado de agora, Ricardo Maurício soma 23 pontos pela vitória, vai a 68. Vitor Meira tem, por enquanto, a 3ª posição, vai marcando mais 18, vai chegando aos 63. Luque Monteiro. Diga aí, Bruno. Carlos Souza excluído da prova. Olha só o Gustavo Martins fazendo a volta mais rápida da corrida. A evolução do modelo Mitsubishi Lancer, atestada aí pelo desempenho do Gustavo Martins, que é o 5º colocado na prova. Tem o tempo de 1 minuto 3 segundos 699 milésimos e acaba fazendo a volta mais rápida da corrida, enquanto o Carlos Souza acaba de ser excluído da prova. Levou bandeira preta o Carlos Souza. A direção de prova entendeu que houve a responsabilidade dele. Nós não consideramos, a direção de prova não considera culpa, Felipe Giafone, mas a responsabilidade do Carlos Souza pelo acidente, reincidente na corrida, acabou sendo excluído da 2ª etapa. Foi a atitude correta a ser tomada, voltando a falar, a gente não fala que o piloto está lá para tirar ninguém de propósito, mas de repente acalmar os ânimos aí. Então acho que foi a atitude correta aí dos comissários. Enquanto isso, que foi bacana de ver lá na frente, são 2 carros iguais, né? Você tem o Ricardo Maurício e o Alceu Feldman, mas você repara que mesmo o Alceu vem travando muito as rodas traseiras. Isso porque acontece, Luque, esses carros têm a traseira muito dura. Então qualquer regulagem que o piloto pode regular o freio traseiro. Você vê essa fumaça que saiu nesse momento aí do Alceu, eu acho que ele está tendo um pouco de problema nas frenagens, justamente com isso aí. Então, às vezes é uma barra, por exemplo, se o piloto anda com a suspensão dianteira mais mole, o carro afunda, ele transfere o peso para frente, acaba travando as rodas traseiras. Então aí, com certeza, o Alceu está penando um pouquinho também nas frenagens. O Carlos Souza, que também passou a decepção dele, hoje havia sido o 8º colocado, teria pole position para essa corrida, mas acabou punido. Com um acréscimo de 20 segundos ao tempo de prova dele na corrida de hoje cedo, caiu para 11º. Se mantivesse o 8º lugar, seria o pole position, talvez. A história da corrida seria outra. Enquanto você acompanha a pressão de Gustavo Martins com o Mitsubishi número 0 sobre o Vicente Origi, que tem o Honda Civic número 43. Veja aí os dois que disputam a 4ª colocação na prova. Eles já vêm a quase 1 segundo do Vitor Meira, que é o 3º colocado. Passou aqui no relance da imagem o Vitor Meira. O Gustavo Martins toma o vácuo do carro do Vicente Origi. Ataca lá por fora o Gustavo Martins. Defende a posição Origi, que venceu, repito, uma das etapas de Brasília no ano passado. Mantém a 4ª posição o Vicente Origi. Gustavo Martins é o 5º colocado, Bruno Monteiro. Luke, estão ao lado agora então do Carlos Souza, ele que foi bastante atacado ali, foi criticado bastante pelo Thiago Marques, pelo Alan Kodair, e agora excluído da prova depois desses 2 acidentes. Carlos, dá a sua versão, o que aconteceu aí nesses 2 casos? Olha, a gente viu uma prova de recuperação, porque nós somos punidos numa relargada da primeira bateria, larguei em 11º. Tinha um carro rápido, estava mais rápido que os carros da frente. No carro do Alan Kodair, eu acho que nós temos que dividir a pista de igual para igual, não importa de piloto de onde é e de que gabarito que seja. Acho que nós somos aqui para provar também que nós temos gabarito para estar andando na categoria. O Thiago Marques já estava devagar, já estava mais lento desde a primeira bateria e ele deixou o lado de dentro da pista. Eu vim junto com o Ricardo Maurício, ficou lá de dentro já defendendo, ele estava lá de fora, eu coloquei. Acho que não foi uma medida exagerada, nada disso, não tenho nada para criticar o piloto. Tá certo, aí o Carlos Souza não se vê como responsável dos acidentes então, né, Carlos? Oi, não entendi. Não se vê como responsável pelos acidentes. Eu achei uma coisa de corrida. A comissária achou melhor excluir da prova, tem que respeitar a decisão deles. Tá aí então o Carlos Souza, Luque Monteiro. Num discurso mais comedido e no belíssimo trabalho do Bruno Monteiro, todos os pilotos envolvidos tendo voz e vez aqui no Olho da Band. O pré-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, é o entrevistado do Canal Livre hoje, logo após o Pânico na Band.
Olha aí o grupo dos 3 primeiros colocados. Ricardo Maurício abre 8 décimos de segundo em relação ao seu Feldman, que procura no espelho retrovisor e vem inteirinho Ford Focus número 3 do Vitor Meira, que é piloto da casa. Vitor Meira que fez 2 pódios aqui em Brasília no ano passado, 2 segundos lugares. A equipe dele, a Amir Nasser Racing, conseguiu 3 pódios na etapa de Brasília em 2013, porque o Valdeno Brito, que defendeu a equipe naquela etapa, foi terceiro colocado também em uma das corridas, na primeira corrida. Enquanto você acompanha aí a equipe do Alceu Feldman, tá ali o Hélio Seigel, toda a rapaziada da Full Time ali acompanhando atenta ao desenrolar dessa corrida. Ricardo Maurício já abrindo quase 1 segundo de vantagem sobre o Alceu Feldman. Nesse momento parece que os pneus já vão dando um sinal de desgaste um pouco mais acentuado. É hora também de administrar a borracha ali para os pilotos que pensam ainda em atacar, em vir para frente e reagir nesses momentos finais da segunda etapa da Copa Petrobras de Marcas. Você acompanha a evolução da diferença. Veja só, o Vitor Meira na volta número 15 descontou 7 centésimos de segundo. Na volta número 16, mais 14 centésimos. Só que na volta 17, o Alceu Feldman reagiu, respondeu e abriu 1 décimo de segundo. Ficou praticamente empatado o briga ali. O Vitor Meira nessas 3 voltas descontando 1 décimo de segundo, mas ele vem ali nos calcanhares do Alceu Feldman, disposto a repetir o segundo lugar que ele conquistou na etapa do ano passado, enquanto o Gustavo Martins também não dá refresco nenhum para o Vicente Origi. Você viu ali como foi até além da zebra o Gustavo Martins com o Mitsubishi Lancer GT número 0, ele que vem em busca do 4º lugar. Aí está a disputa que vale a 4ª posição, Vicente Origi com o Honda Civic número 43 da equipe do Juliano Moro, equipe JLM. E lá pela 6ª posição também uma briga bonita. O Felipe Gama com o Corolla número 77, o César Bonilha com o Focus número 99. O bacana é isso, Felipe, carros diferentes. Repito, é o mesmo carro que você tem na sua garagem. Claro, é um carro que incorpora um motor de competição, um câmbio de competição, toda a estrutura de segurança, mas é o mesmo carro que você, telespectador que acompanha a Copa Petrobras aqui no Olho da Band, tem na garagem da sua casa o Toyota Corolla, o Honda Civic, o Ford Focus, o Chevrolet Cruze, o Mitsubishi Lancer GT. Olha o Galídio Osman, onde foi lá além da zebra, veio travando tudo ali para evitar uma escapada de pista mais forte, enquanto o Vitor Meira vai para cima do Alceu Feldman, Felipe. Vale a pena ficar de olho no Vitor Meira, ele que, como a gente havia falado antes, é um dos poucos pilotos que saiu com os 2 pneus dianteiros novos, então ele está tendo uma vantagem agora, nesse momento para frente da prova. É uma estratégia diferente, ele sacrificou um pouquinho a primeira corrida para ter o benefício na segunda, então ele deve ganhar aí espaço para cima dos outros pilotos. O Alceu tem a vantagem de não ter o peso, mas o Ricardo Maurício está mais ou menos com o mesmo peso do que o Vitor Meira, então o Vitor Meira deve aí ir para cima do Alceu e acredito eu, se tiver tempo ainda, ele vai tentar buscar o Ricardo Maurício. Vem aí a notícia de um jeito novo, com Aline Midley, Luiz Megali e um time de colunistas para falar de tudo o que você precisa e quer saber. Café com Jornal estreia amanhã às 6 da manhã, aqui na Band. Você tem a classificação depois da volta número 18, eles já passaram, completando a 19ª volta de corrida. O mais rápido da pista até o momento é o Gustavo Martins, com o Mitsubishi Lancer GT da equipe MMX. E o Vitor Meira vai exercendo um verdadeiro terrorismo psicológico para cima do Alceu Feldman na busca por esse segundo lugar. Essa é a 5ª vez que a Copa Petrobras de Marcas tem uma rodada dupla no Autódromo de Brasília. A primeira, em 2011, teve pole position e 2 vitórias do Thiago Camilo, com o Chevrolet. Na época, o modelo da Chevrolet no campeonato era o Astra. Thiago Camilo que ganhou as 2 provas da etapa de Brasília. Veja aí o que sobrou do carro do Gabriel Casagrande, com a frente toda danificada. Em 2012, nós tivemos aqui uma pole do Fábio Carboni com o Honda Civic. O Carboni ganhou a primeira corrida e quem ganhou a segunda prova foi o Thiago Marques com um Toyota Corolla. No ano passado foram 2 passagens da Copa Petrobras de Marcas aqui por Brasília. Na primeira, Galídio Osman nadou de braçada, fez a pole position, ganhou as 2 provas com o Toyota Corolla. E na segunda, tivemos pole do Corolla também, mas com o Denis Navarro, que ganhou a primeira corrida. E na segunda prova, a vitória foi do Vicente Origi com o Honda Civic. Aí está o Vitor Meira, pendurado nos calcanhares de Alceu Feldman Filho, enquanto o Ricardo Maurício faz exatamente o mesmo tempo da melhor volta da corrida, a volta do Gustavo Martins. O Gustavo virou em 1 minuto, 3 segundos, 699 milésimos. O Ricardo Maurício acabou de virar 1 minuto, 3 segundos, 699 milésimos. E olha só, Daniel Keifer e Gabriel Casagrande vão ter de pagar um drive-thru
por terem utilizado mais que 3 mecânicos no trabalho de pit stop. O regulamento limitando a atuação em cada pit stop a 3 mecânicos, tanto o Daniel Keifer, da equipe J-Star, quanto o Gabriel Casagrande, da equipe C2 Team, tiveram mais que 3 mecânicos atuando em seus pit stops durante esta segunda prova da etapa. Por isso, eles vão ter de cumprir um drive-thru, que vem a ser o quê? Passar aqui pela área de boxes, respeitando o limite de 60 km por hora. Aí está o Casagrande, piloto do Paraná, da cidade de Pato Branco, embora seja nascido em Francisco Beltrão, já cumprindo o drive-thru dele. Domingo de emoções opostas para o Gabriel Casagrande, que se tornou o 18º piloto a ganhar uma corrida na Copa Petrobras de Marcas, comemorou a primeira vitória dele, mais uma corrida marcada por sobressaltos no complemento dessa rodada dupla. Aí está o Ricardo Maurício, bicampeão da categoria, já abrindo 2 segundos e 3 décimos de vantagem sobre o Alceu Feldman. E apesar do visual parecido dos carros, eles não são companheiros de equipe. O Ricardo Maurício corre pela JLM Racing, a equipe comandada pelo Juliano Moura, enquanto o Alceu Feldman é piloto da Full Time, comandada pelo Maurício Ferreira, também pelo Hélio Seiko. Veja aí, 2 segundos e 3 décimos. A diferença se mantém. O Vitor Meira é que parece ter aliviado um pouquinho a pressão dele para cima do Alceu Feldman. Diferentes realidades, diversos pontos de vista. Nesta terça, 11 da noite, tem a Liga, nova temporada, aqui na Band. Faltando 3 minutos para o fim da prova, são os instantes finais da Copa Petrobras de Marcas nesta segunda etapa da temporada de 2014. Aqui no Autódromo Internacional Nelson Piquet, na cidade de Brasília. O seu Feldman vai se sustentando na segunda posição. Por enquanto, a Honda fazendo dobradinha nesta segunda prova da etapa de Brasília. E vem se beneficiando. Que é líder no ranking de vitórias. Vem se beneficiando aí o Alceu sobre o peso que ele não leva no carro. Realmente você vê que o Vitor Meira, no que ele consegue uma aproximação na frenagem, no meio de curva ele ganha bastante, ele diminui o espaço para o Alceu, mas na saída da curva ele vai ficando e realmente muita dificuldade está tendo aí para ultrapassar, e com certeza é referente aos 70 quilos a mais que o Vitor Meira está levando. É o lastro de sucesso. Os 8 primeiros colocados na classificação do campeonato têm peso extra no carro. O Ricardo Maurício, por exemplo, que você vê na liderança da corrida, é o 3º no campeonato. Ele leva 60 quilos de peso a mais que os outros pilotos. O Alceu não tem peso nenhum. Ele não está entre os 8 primeiros no campeonato. Mas o Vitor Meira é o vice-líder, por isso ele tem 70 quilos, como observou o Felipe Giafone. Gustavo Martins, com o Mitsubishi número 0, tem peso nenhum. Gustavo Martins, que ocupa a 14ª posição no campeonato, está com o peso mínimo ali do regulamento, enquanto o Vicente Origi, que vai à frente dele, tem pouco peso. 10 quilos de peso extra, por conta do lastro de sucesso. Vai entrando agora o Daniel Keifer aqui pela área de boxes, você vê no olho da Band, para cumprir o seu drive-thru, a sua punição por ter utilizado mais que o limite de 3 mecânicos no pit stop, enquanto o Ricardo Maurício já vai apontando na reta dos boxes para o complemento da volta número 24, a vantagem dele já chegando à casa dos 2,5 segundos. Daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro na tela da Band, Bahia e Botafogo, com o Nivaldo Prieto, também Flamengo e Palmeiras, na narração do Theo José, logo mais depois do gol, o grande momento do futebol. Aí está o Cezinha Bonilha, trazendo junto dele Filipe Gama. Bonilha, 6º colocado, Gama é o 7º, já recuperou a 6ª posição, César Bonilha. Olha o César Bonilha da cidade de Londrina, da equipe Júpiter, voltando a ser o 6º colocado, passou e abriu um pouquinho em relação ao Filipe Gama. O Filipe Gama, que esse sim sentiu o peso dos 80 quilos, ele que é o atual líder do campeonato, recebeu 80 quilos e você vê a diferença que fez. Agora, como o Vitor Meira tem os pneus novos na frente, ele sentiu um pouco menos esse peso que ele leva. Já o Filipe Gama está aí sofrendo com os 80 quilos, Luque. Sofrendo bastante, tanto é que ele não consegue uma reaproximação em relação ao César Bonilha. Com relação ao Vitor Meira, veja só, na volta 22 ele perdeu tempo em relação ao Alceu, na volta 23 também perdeu mais 9 centésimos e na volta 24 acabou recuperando 5 centésimos. A diferença entre eles está ali na casa de 3 décimos de segundo, pelo visual parece até ser menos. Vitor Meira, que é o 3º colocado, enquanto vamos pela penúltima volta de corrida. Ricardo Maurício acelerando para mais uma vitória na Copa Petrobras de Marcas. Ricardo Maurício, que já tem, além dos 2 títulos dele,
5 vitórias. Tem 5 vitórias o Ricardo Maurício, o Thiago Camilo é recordista de vitórias, tem 8, e 3 pilotos estão empatados em segundo lugar com 5 vitórias. O Valdeno Brito, o Ricardo Zonta e o Ricardo Maurício. Portanto, se mantiver o resultado, o Ricardo Maurício vai se isolar como o segundo maior vitorioso da história da Copa Petrobras de Marcas e vai ficar a 2 vitórias do Thiago Camilo, que não mais participa da categoria. Você acompanhando no Olho da Band os instantes finais da segunda etapa da Copa Petrobras de Marcas, e na sequência tem Band Esporte Clube na tela da Band, fique ligado. Está o Alceu Feldman já apontando na reta. O Ricardo Maurício já passa aqui em frente à cabine da Band. Vem Ricardo Maurício para o complemento da volta número 26, para a abertura da última volta de corrida. Ricardo Maurício tem pela frente 2.919 metros para ser, pela 6ª vez na carreira, vencedor de uma etapa da Copa Petrobras de Marcas. O Ricardo Maurício, que vem para assumir a liderança do campeonato, ele que tem o título de 2012, ele que tem o título de 2013, ele que vinha lidando desde os treinos de ontem com essa alegada defasagem de velocidade de retas do Honda Civic na pista de Brasília, pelas características da pista. Mas o bom trabalho feito pela equipe JLM vai colocando o Ricardo Maurício a poucos metros de mais uma vitória, a segunda dele na temporada. Ricardo Maurício também ganhou a primeira corrida do ano lá na pista de Tarumã, em Viamão, no Rio Grande do Sul. Ele tem pela frente ali o retardatário Daniel Keifer, tem volta de desvantagem o Keifer, parou no box, tem 2 segundos o Ricardo Maurício de vantagem sobre o Alceu Feldman, e já vem pela penúltima reta de corrida, não vai chegar nem a fazer a ultrapassagem sobre o Keifer, já vai tomando a curva da vitória. Nesse instante, mais curva da vitória do que nunca, já para ver de longe a bandeira quadriculada branca e preta, para comemorar pela 6ª vez na história, Ricardo Maurício, mais uma dele na Copa Petrobras de Marcas. Passa o Alceu Feldman na segunda posição, passa o Vitor Meira em terceiro, Vicente Origi é o quarto, Gustavo Martins, belíssimo resultado do gaúcho na 5ª posição. Você acompanhando a festa da equipe JLM, enquanto o César Bonilha completa em sexto, o Felipe Gama em sétimo, vai passar na 8ª posição o Galide Osman, passa agora o Galide, passa também em nono o Wellington Justino, quem vem para completar o grupo dos 10 primeiros, passando agora aqui o Edu Rocha com o Honda Civic número 13, a 6ª vitória de Ricardo Maurício, Felipe Giafone. Uma bela vitória realmente do Ricardo Maurício, ele que também levava bastante peso, levava 60 quilos e soube administrar esse peso durante a prova, e você viu que o momento que ele achou que o Felipe Gama, que o Vitor Meira poderia passar pelo Feldman, ele acelerou, fez a volta mais rápida daquele momento na prova, e realmente aí que você vê que a experiência que tem o Ricardo Maurício faz toda a diferença numa hora como essa. Ricardo Maurício, mais uma dele na Copa Petrobras de Marcas. Nós vamos a mais um rápido intervalo, já voltamos ao vivo aqui no Olho da Band com a festa do pódio. Tá na Band, tá na Copa. Seja bem-vindo de volta, torcedor Band, ao Autódromo Nelson Piquet em Brasília. Já temos aí o pódio formado com os 3 primeiros colocados nesta prova, que encerra a segunda etapa da Copa Petrobras de Marcas. Você tem Ricardo Maurício, bicampeão, no degrau mais alto do pódio. Você tem Alceu Feldman, também piloto de um Honda Civic, na segunda posição. Vitor Meira, piloto da casa, terminando a prova em terceiro com o Ford Focus. E um dos destaques dessa corrida foi o Vicente Origi, companheiro de equipe do Ricardo Maurício, que largou lá da 14ª posição e terminou a corrida em quarto. Veja aí a premiação, a equipe JLM Racing, a equipe vencedora da etapa com Ricardo Maurício, Felipe Giafone. Tivemos uma das corridas mais movimentadas da história recente da Copa Petrobras de Marcas. Uma corrida bem movimentada e que é bacana você ver também pela disputa do campeonato. Aí você tem as 3 marcas, Honda em primeiro, Ford em segundo, Toyota em terceiro. Então, além da disputa da prova dos pilotos, você vê uma disputa de marcas também muito interessante. Isso aí significa que a categoria está fazendo um bom trabalho na equalização dos carros. Tudo absolutamente em aberto na disputa pela liderança da Copa Petrobras de Marcas. Campeonato que tem novo líder. Já a gente vai conferir com você no Olho da Band a classificação do campeonato. Por enquanto você vai curtindo também a premiação, a 6ª dele, no degrau mais alto do pódio, Ricardo Maurício, vencedor na pista de Brasília. A confirmação para você, Ricardo Maurício em primeiro, Alceu Feldman em segundo, mais uma dobradinha da Honda. Vitor Meira no pódio de novo, na 3ª posição. Vitor Meira que venceu uma das etapas do mês passado em Viamão. Ricardo Maurício foi o outro vencedor lá em Viamão. Hoje aqui em Brasília tivemos uma vitória do Gabriel Casagrande, de Chevrolet, piloto do Paraná, e outra vitória do paulista Ricardo Maurício, que, ao que tudo indica, é o novo líder do campeonato.
Nós vamos conferindo com você o resultado final da prova. Ricardo Maurício completando as 27 voltas de corrida com 1 segundo e 7 décimos de vantagem sobre o Alceu Feldman, o Vitor Meira de Ford em terceiro, o Vicente Origi de Honda em quarto, Gustavo Martins de Mitsubishi em quinto, César Bonilha de Ford em sexto, o Felipe Gama de Toyota em sétimo, o Garidio Osman também de Toyota em oitavo, o Wellington Justino de Ford é o nono colocado e o Edu Rocha de Honda é o 10º colocado. Depois Gabriel Casagrande, Daniel Keifer, Carlos Souza, Thiago Marques, Renato Constantino, Alan Kodair, Denis Navarro, André Cupelo, que acabou não largando, os pilotos que complementam o resultado da prova, e o Bruno Monteiro está com o vencedor, com o Ricardo Maurício. Só um minutinho, Bruno, pra gente conferir aqui com o telespectador da Band a classificação do campeonato. Esse que está aí com você, o Ricardo Maurício, é o novo líder, tem 68,5 a mais que o Vitor Meira. O terceiro é o Felipe Gama com 60 pontos. Veja só, Honda, Ford e Toyota, como bem observou o Felipe Giafone. Vicente Origi com 46, Thiago Marques com 42, depois Gabriel Casagrande e Galidio Osman empatados com 40, o Denis Navarro com os 36 que ele já tinha quando chegou aqui, o Alceu Feldman com 35 e o César Bonilha com 29, completando as 10 primeiras posições no campeonato, Bruno. Pois é, estou aqui agora com o Ricardo Maurício, está bebendo uma água depois de jogar champanhe em todo mundo. Ricardinho, vitória, liderança no campeonato. Você esperava sair daqui com essa colocação, depois de carregar todo esse peso aqui em Brasília? Não, esse ano está bem mais equilibrado, acho que em termos de peso. A gente teve algumas deficiências nessa corrida, principalmente na primeira, foi muito difícil. Falta um pouquinho de velocidade no nosso carro contona muito bem. Mas na segunda corrida, com alguns acidentes ali atrás, largando um pouco mais na frente, consegui administrar bem. E eu também estava com um pneu melhor para a segunda corrida, né? Mais quente, onde a gente exige mais do carro e do pneu. Então eu preferi ir na segunda corrida e tentar essa vitória aí. Acho que é excelente, a gente está acho que no caminho certo. Tá aí, Ricardo Maurício, sexta vitória no campeonato, sexta vitória na Petrobras de Marcas, ele líder do campeonato mais uma vez. Campeonato que vai ter sequência no mês que vem, lá em São Paulo. Veja como está o campeonato de marcas. 2 pontos separando Honda e Toyota nas duas primeiras posições, 126 a 124, a Ford em terceira com 101, depois a Chevrolet em quarto com 89 pontos e a Mitsubishi em quinto com 23 pontos. Próxima etapa, dia 25 de maio, vai ser um dia de velocidade pura aqui na tela da Band, com a terceira etapa da Copa Petrobras. Vamos ter a disputa inédita, com os pilotos formando duplas, o pit stop. O nosso próximo encontro então já está marcado, dia 25 de maio, no Autódromo de Interlagos, com a terceira etapa da Copa Petrobras de Marcas. Tá na Band, tá na Copa.